Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Historiosofia. E nessa edição sem convidados, vamos aproveitar para falar um pouco de alguns conceitos que eu acho extremamente pertinentes ao momento político que o Brasil está vivendo. Não só o Brasil, como também o mundo. Antes de mais nada, eu tenho um problema, eu acho que o problema é muito mais eu do que o resto, porque eu tenho uma implicância muito grande com conceitos equivocados, com pessoas que apresentam conceitos errados. E um conceito que normalmente é usado de forma equivocada, está incrivelmente em voga agora, falado como não tem sido falado nos últimos 80, 90 anos, é o fascismo. Então, você, meu caro ouvinte, que está se perguntando o que é fascismo, vamos falar sobre isso agora. O fascismo, se a gente for analisar a etimologia da palavra, vem da palavra fascis. É um termo etrusco que foi apropriado pelos romanos, que é um feixe de varas amarrados em volta de um cabo de um machado. Pegava-se um machado, amarrava um feixe com várias varas, como se fossem outros cabos, o que é um símbolo de poder conferido aos magistrados da antiga República Romana. Porque é como aquela ideia de que um cabo sozinho pode ser danificado, enquanto vários cabos juntos são mais fortes ou mais resistentes, e por isso são mais resistentes para se praticar a justiça, é exatamente essa ideia. Para se impor castigo corporal ou pena capital, os magistrados usavam esse fascis. Remete à ideia de união pela força. Unidos somos mais fortes. O feixe de varas é mais difícil de se quebrar do que é o cabo ou a haste do machado. Interessante porque outros governos fascistas usam símbolos que remetem a uma ideia similar. E vou citar como exemplo o símbolo da falange espanhola, né, que é composto por 5 flechas unidas. Exatamente para dar a ideia de que as 5 flechas juntas são mais perigosas, ou mais fortes, ou mesmo mais resistentes. Quando Mussolini adotou esse símbolo para o partido, exatamente para remeter àquele ideal clássico da República Romana, de força na mão dos magistrados, os membros do partido do Mussolini passaram a ser chamados de fascistas, porque no símbolo da bandeira ostentava a fascis. A ideia de força pela união. O fascismo tem características muito bem definidas. Para ser considerado fascismo, você precisa ter todo o espectro de características muito singulares. Para um modelo político, social, filosófico ser considerado fascista, ele tem que contemplar uma série de características, uma série de especificidades. Sem uma delas, você não é bem fascista. Você pode ter a maioria, pode ter 90%, pode ter 9 entre 10 características. Se você não tiver as 10, isso é anacronismo histórico. É quando você olha o presente ou o passado e interpreta o presente com base no passado ou o passado com base no presente. Você está retirando alguma coisa do contexto histórico e dando um ressignificado. O problema é, os símbolos, eles são muito importantes para dar uma compreensão. Então, alguns movimentos neofascistas, eles usam símbolos fascistas, embora o fascismo pregado, ou dito, ou entendido hoje, seja bastante diferente do fascismo clássico da primeira metade do século XX, ok? Então, assim, existe uma diferença de conceito. A questão é, o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista. É o Estado absoluto, bastante autoritário e caracterizado por um poder ditatorial. Essa ideia de nacionalismo exacerbado, Brasil para os brasileiros, América para os americanos, Inglaterra para os ingleses, é nacionalista. Se isso começar a extrapolar com a ideia de vamos construir um muro para proteger nosso país da presença e da vinda indesejada de estrangeiros, que os estrangeiros, eles são outsiders, eles são de fora, eles são indesejáveis, aí você já começa a praticar um ultranacionalismo, um nacionalismo exagerado. Tem que ser autoritário, porque a ideia de fascismo consiste em poderes na mão de um indivíduo ou grupo de indivíduos, normalmente um indivíduo, portanto é uma ditadura, uma forte repressão da oposição, por via da força mesmo. Você combate militarmente, com violência, os seus opositores, e você arregimenta a sociedade e a economia.
Como assim? Você controla aspectos políticos, sociais, comportamentais e econômicos. Okay? De tudo isso, se a gente for pensar no Brasil atual, tem um ponto muito fora da curva. E agora, só fazendo adendo, como disse o Fernando Tolentino, meu irmão, no podcast passado, quem xinga um opositor político não está interessado em quanto correto ele está em estabelecer conceitos. Quando alguém que não concorda com o governo Bolsonaro xinga os defensores do Bolsonaro ou os bolsonaristas de fascista, ele não está necessariamente ligando para se ele está cometendo uma incoerência de conceito, um anacronismo histórico, um erro etimológico, ele está ligado em ofender, tá? Mas o atual governo brasileiro ele tem um ponto muito fora da curva, que é o liberalismo econômico. A doutrina econômica do momento ela é liberal ou neoliberal. Tá? O Estado não intervém na economia, inclusive ele intervém em questões políticas para favorecer a economia de livre mercado, que a gente chama de laissez-faire. Tá? Ou seja, o Estado brasileiro ele não pode ser considerado fascista, ideologicamente fascista, ou politicamente fascista, porque ele não é um Estado que arregimenta a economia. O governo não responde totalmente pela economia. Pelo contrário, a burguesia brasileira é quem mais ganha com o debate político. A economia brasileira está cada vez mais centrada na mão dos grandes conglomerados industriais, econômicos, e de, como eu posso dizer, de mercado e de especulação. O Brasil está na mão dos bancos, tá? Um governo fascista jamais permitiria um controle tão grande da iniciativa privada na economia do país. Nem um governo fascista, nem um governo nazifascista. Só citando um pouquinho o nazismo. O nazismo, ele tem muitas características fascistas, tanto que ele é análogo ao fascismo, mas ele tem algumas coisas a mais, alguns pontos a mais, como a perseguição a grupos específicos, que seriam homossexuais, ciganos e principalmente os judeus. E aí você pode estar falando, opa, vamos lá, autoritário, nacionalista, poder ditatorial, repressão social, repressão econômica, controle total sobre a economia. Então, você pode estar aí abrindo sua mente e falando assim, meu Deus do céu, a Rússia stalinista ou leninista são fascistas. Não, a Rússia não se encaixa no fascismo. A Rússia não se encaixa no fascismo porque o fascismo, além de todas as características que eu já falei, ela não prevê uma sociedade planificada. Ela é uma sociedade de melhores, ok? É uma sociedade onde existem classes sociais distintas, naturalmente uma superior à outra. O italiano do norte, durante o governo do nosso querido Benito Mussolini, ele é superior ao italiano do sul, que eles chamam de terrone, que é de maus hábitos, mal educado, é pouco bonito, de acordo com os italianos do norte. O governo nazista achava que o cidadão alemão ariano ele era superior aos outros povos eslavos, escandinavos, dos Balcãs, que eram próximos culturalmente em alguns aspectos, distintos de outro, talvez no passado foram o mesmo povo, mas que agora são muito distintos entre si. Ou seja, na sociedade russa, todo mundo era igual perante os olhos do Estado, com igualdade de direito e uma sociedade planificada. Se a gente for trocar por miúdos, todo mundo era miserável, todo mundo se fudia igual. Agora, na sociedade fascista, existe uma gradação social, existem classes superiores, e isso faz com que exista uma grande diferença que não permita, conceitualmente, você chamar um revolucionário russo, leninista, stalinista de fascista. Ambos são ultranacionalistas, ambos são ditaduras, ambos têm um grande desprezo pela democracia, que é um outro ponto que eu preciso dizer, mas no cerne da questão social eles são opostos, ok? Questão importante, democracia. Nem o fascismo, nem o stalinismo, lenismo, nem o nazismo, eles suportam democracia. Porque a democracia, trocando por miúdos, e desculpa o que eu vou dizer agora, a democracia é uma puta.
Tá? Como diz o nosso querido Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra, a democracia é o pior modelo político, com exceção de todos os outros. A democracia ela é desafiadora. A democracia tem um problema muito sério, que é você ser obrigado a conviver com uma opinião diferente da sua. Na democracia, como todos são iguais e todos têm direito de manifestar pensamento político, você precisa escutar as pessoas com ideias políticas muito divergentes da sua. Se você acha que o melhor para a economia é o livre mercado, que o Estado não deve intervir na economia, ou por uma convicção política, ou por uma convicção econômica, ou por interesses individuais, se você for um grande empresário, você precisa ouvir outras pessoas dizendo que o melhor seria que o Estado usasse do seu poder, da sua força, para governar as pessoas de forma a intervir na economia, distribuindo renda, gerando emprego, renda direta e indireta. Isso é uma característica muito específica da democracia. Se você acha que algo é tido como errado, abominável, que não pode ser legalizado, e eu posso citar aí dezenas de exemplos como liberação de uso de entorpecentes, uso de drogas, o aborto, o casamento homossexual. Se você acha que isso fere os seus princípios, você precisa conviver com quem acredita que isso deve ser liberado. Você precisa conviver com quem acredita que isso é o correto. E como você decide isso? Por maioria. Você, de forma indireta, elege pessoas que são responsáveis por defender os seus interesses, e essas pessoas que são atribuídas o poder legislativo vão legislar, construir leis para defender uma ideia de sociedade, ok? O problema da democracia é saber lidar com quem pensa diferente de você. Isso não deveria ser um problema. Deveria existir uma capacidade dialética das pessoas conversarem e chegar num bem para a maioria da sociedade. Mas, infelizmente, em alguns momentos da nossa história, as pessoas não suportam, e a gente está vivendo um momento desse, as pessoas não suportam o diferente. As pessoas não suportam ouvir aqueles que pensam diferente delas. E nesse contexto, a democracia se enfraquece. E aí você pode estar perguntando, então você está passando pano para Bolsonaro, você está passando pano para a manifestação que pede intervenção militar para desfazer a Câmara, o Senado, o Supremo. Não estou passando pano, esse povo tem que se fuder. Mas eles não são fascistas, é outra coisa. A gente tem, talvez no futuro, a gente ache o nome divertido para eles, para chamar esse povo com essas ideias absurdas e ultraconservadoras que pertencem ao século passado, antidemocráticos. A gente vai chamar esse pessoalzinho de alguma coisa no futuro. O fascismo não é o termo correto, mas pode ser usado porque na hora da raiva tudo vale a pena, né? O problema que eu vejo aqui, muita gente não sabe o que é fascismo, muita gente usa o termo revelia, muita gente que não sabe o que significa, sabe que o outro não sabe o que significa, então é uma discussão de mas você nem sabe o que é fascismo, eu também não sei, mas eu não preciso saber porque eu apoio, né, esses movimentos fascistóicos, e me remete à questão do filho feio que ninguém quer assumir, né, que é o nazismo. Nazismo é de direita, nazismo é de esquerda, nazismo é o quê? Isso me dá uma dor de cabeça, que, sabe, é a mesma coisa de você falar, é difícil, eu queimo muito bistuto com isso. Você falar que o nazismo é de esquerda é a mesma coisa de você falar, por exemplo, que o PMDB é democrata, sabe? Porque ele tem democrata no nome, mas o PMDB tá nem aí pra porra da democracia, tá? Grande parte do partido PMDB, da velha guarda do partido, tá associado à ditadura militar, mas como eles têm o democrático no nome, vão passar pano para eles, dizer que eles não foram colaboracionistas da ditadura militar e dizer que, na verdade, eles são o fio de esperança da nossa sociedade. Não é assim que funciona. O nazismo, ele começou como um partido de esquerda, o Partido Trabalhador Alemão, que é o nazi. Hitler entrou no partido quase como espião para as Forças Armadas e acabou se afiliando ao partido, né, para reportar o que estava se passando, e ele foi gostando do que ele estava ouvindo, ele gostava muito mais da técnica de como as ideias eram defendidas do que das ideias em si, e ele foi subindo na hierarquia do partido, e quando ele estava nos mais altos postos do partido, ele implementou o que ele achava certo,
que é completamente ao contrário dos partidos trabalhistas do período, tá? Mas como ele tinha uma ótima retórica, como ele defendia muito bem os seus pontos, ele conseguia chamar atenção para o inimigo comum, ele conseguia construir uma narrativa que uniu muito mais do que trabalhadores, que uniu grande parte da Alemanha, que fez a Alemanha se unir muito por causa de ter um inimigo comum, tá bom? Outro ponto que eu também me faz perder o sono, que me dá vontade de excluir minhas redes sociais, que me dá vontade de, falar assim, rasgar meu diploma de história, porque, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu, como historiador, não posso admitir um negócio desse, é você falar que no Brasil não teve ditadura militar, né? Vamos lá. Primeiro, quando foi dado o contragolpe de 1964, foi-se feito com a defesa de que era um meio de impedir a tomada de poder por comunistas. Os comunistas nunca tiveram condições, não existe um documento, não existe uma evidência. Os comunistas nunca tiveram próximos, nem de forma grossa, para se tomar o poder no Brasil. Isso aí é a mesma coisa que nosso tão comentado Adolf Hitler fez. Ele deu um nome pro inimigo. Ele deu uma desculpa. Então, assim, o inimigo são os comunistas, vamos fazer de tudo para impedir que os comunistas tomem o poder, tá? Hitler diria, a culpa da Alemanha ter perdido a guerra é dos judeus, que tem muito judeu aqui. Então vão acabar com os judeus e vão fazer um novo país. A mesma coisa que os militares fizeram, entendeu? Dado as suas devidas proporções, a culpa do Brasil não ser um país de primeiro mundo, não desenvolver todo o seu potencial, são dos comunistas que querem deturpar a ordem do nosso maravilhoso país. Então vamos destruir a democracia para impedir que os comunistas destruam a democracia, entendeu? Aí tem gente que fala que foi um regime cívico-militar, porque teve nomes civis em altos postos, né? Não é assim que funciona. De certa forma, o poder é exercido por militares. Quem votava em presidente era a junta de generais. A maioria dos presidentes do período foram generais, entendeu? Então, assim, falar que foi uma ditadura cívico-militar, se não tiver errado, e eu acredito que esteja, mas você ainda pode até ali passar um paninho e falar assim, realmente, cívico-militar. Agora, falar que não foi uma ditadura é a mesma coisa de dizer que não foi uma ditadura nem no Benito Mussolini, nem no Franco, nem no nosso citado bigodudo Adolf Hitler. Nenhum deles foi ditador, porque eles fizeram o melhor pro povo deles, né? Tirando os judeus, é claro, que eles exterminaram. Mas é aquela coisa. O negacionismo, o obscurantismo é um perigo frequente. Assim como existe um perigo constante de que as instituições democráticas do Brasil sejam ameaçadas. O Brasil é um país que mal começou a caminhar da democracia. A democracia do Brasil não é plena, não é inabalável, tá? Porque a gente teve um período democrático pouco democrático, que foi a Velha República. Na Era Vargas a gente teve uma pseudodemocracia que não durou muito tempo. Ele foi eleito indiretamente, depois deu um autogolpe, ficou mais no governo, 15 anos ali. Aí depois teve 2 presidentes eleitos democraticamente que exerceram, né? Sendo um deles o Dutra, o segundo deles novamente o Vargas, que não conseguiu governar do jeito que ele queria, deu um tiro no próprio peito. Tivemos mais ali 2, 3 presidentes eleitos democraticamente, e aí já começou a ditadura militar. Então, de certa forma, o Brasil não tem uma ampla experiência democrática. O Brasil, ele não é um país que tem as estruturas democráticas bem estabelecidas, como a gente pode falar, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem um passado democrático aí que já dura mais de 200 anos, ou na Inglaterra, que também já tem uma instituição democrática bem construída. Apesar desses 2 países estarem passando por uma fase ultranacionalista, uma fase bastante autoritária, os Estados Unidos flerta com a ideia de uma ditadura, mas no nível que ainda é menor do que a do Brasil. Então, o Brasil ele ainda não está acostumado. O Brasil ainda não sabe lidar com a democracia. Mais uma coisa, o Brasil agora ele está pregando que tem que exterminar socialista, marxista, anarquista. Foi dito pelo chefe do executivo que o Brasil deveria exterminar a esquerda. Eu não consigo entender uma palavra que se encaixe bem na definição de exterminar que não seja violenta e autoritária. Quando você diz que precisa exterminar você extermina o seu inimigo. Então,
parte do Brasil é inimigo do próprio Brasil. E esse pensamento político, essa ideologia política, ela é muito complicada. Porque, mais uma vez, favorece o discurso de nós contra eles. De o certo e o bem contra o errado e o mal. E essa visão de mundo, ela é problemática, ela é catastrófica. Agora, nesse período, acontece uma série de manifestações pró-intervenção militar, pró-queda do STF e da Câmara de Deputados. Existe uma manifestação antifascista, que critica quem se manifesta desse jeito. E se a gente estivesse numa democracia plena, isso seria um debate aberto, discutido em aberto, com projetos de lei feito pelos os representantes devidos dos poderes para se discutir o que isso iria acontecer. Uma manifestação que agride o Supremo, que agride a Câmara dos Deputados, ela é problemática. Mas ela é tão problemática quando uma manifestação fala assim, vamos pra rua descer o pau nos antifascistas, tá? Porque por mais que, e eu não tô passando pano pra esse movimento brasileiro, porque eu repudio qualquer forma de intervenção na tripartição dos poderes, mas não é o caminho, entendeu? Mas vamos esperar o presidente dar um golpe? Primeiro, eu não acredito que ele seja capaz de dar um golpe, tá? Não na atual conjuntura, mas quanto mais polarizada a sociedade estiver, maior são as chances de uma intervenção. Quando tudo tende ao caos, um discurso pela ordem torna-se mais viável. Quando tudo estiver em chamas, a pessoa que segurar o extintor vai ter apoio, tá? E no momento, o extintor tá nas mãos erradas. Porque o Brasil votou para quem ia segurar o extintor. Democraticamente eleito, mas não necessariamente alguém vai manter a democracia. Tenho N críticas para se fazer ao chefe do executivo brasileiro. Se a gente fosse parar aqui, meu Deus do céu, é tudo tão problemático. De manifestação de beber leite, que é considerado um ato neonazista, isso é tão problemático, mas tão problemático que eu não sei, eu sempre falo, eu não sei nem se vale a pena repetir isso, mas todo racista é burro, tá? Todo racista é burro. O racismo em si só já é uma ideia incrivelmente burra. E racista brasileiro, ele é duplamente burro, porque o brasileiro é um povo tão miscigenado que fora do Brasil você pode ser branco de olho azul, você é latino. Você pode ser branco, filho de alemão, neto de alemão, bisneto de alemão, você é brasileiro, você é latino. Você é hispânico, você é um mexicano do sul, entendeu? Por quê? Porque ele não vai pegar um exame de DNA seu pra ver qual que é a sua ascendência genética. Eles vão ver de onde você veio. Você veio do Brasil, você é latino, por isso que chama América Latina, seu brasileiro imundo, tá? Lá fora, os gringos vão falar isso da gente. Fala assim, nossa, mas que brasileiro bonito, olha só, parece a Gisele Bündchen, que é latina, entendeu? Aqui a gente vê ela como alemã, mas fora do Brasil ela é uma latina muito bonita nos padrões deles, mas é uma latina. Então o pessoal que bebe copo de leite se achando supremacista ariano, lá fora, no lugar correto, ele é esculhambado. O cara que se fosse uma reunião da Ku Klux Klan, ia ser queimado na cruz. Porque o cara se acha supremacista branco, mas o cara é pardo. É o neonazismo tupiniquim. Isso não funciona, isso não existe. Sem falar que tudo que a gente sabe é que o homem é africano. A espécie homem, Homo sapiens sapiens, ela é africana. E o homem mais puro, geneticamente falando, é o homem africano. Se você não for negro puro, você é uma mutação. Você é um erro somático, tá? Provavelmente fruto de um contato sexual que o ser humano, Homo sapiens sapiens, teve ou com denisovanos na Ásia ou com o homem de Neandertal. Então você nem humano, você é direito. Aí fala assim, não, a gente é intolerante a tudo, mas a gente é tolerante à lactose? Desculpa, mas pelo menos 5 vezes na história, em 5 contextos diferentes, a capacidade de se tornar tolerante à lactose foi selecionada nas populações humanas. Todo povo que não tinha acesso à água limpa e passou a criar animais para se alimentar e se hidratar do leite dele, desenvolveu ao longo do tempo a tolerância à lactose na fase adulta. Isso aconteceu na Europa, parabéns para vocês, tá? Por acharem isso, mas também aconteceu no Oriente Médio, também aconteceu na Índia, também aconteceu no oeste da África e também aconteceu no Egito.
todos esses lugares selecionaram a tolerância à lactose. Então, beber um copo de leite falando que você é especial não te torna tão especial assim, tá? Simplesmente iguala com africano, subsaariano, com egípcio, com indiano e árabe. Então, para de se achar tão especial, seu neonazista de merda. Você não é especial, entendeu? O que te torna especial no seu grupinho é você ter uma ideia de que a sua raça é superior e a sua raça não é superior. Eu já ouvi, infelizmente, gente que eu convivi de uma maneira muito boa falar que o homem branco ganha mais prêmio Nobel. Ele falou assim, me diz aí o Nobel de um africano. Você está querendo que eu fale qual foi o africano que se destacou? A premiação branca para pessoas brancas, é isso? É difícil, né? Assim como se a gente for analisar quais são os melhores caçadores-perseguidores que fazem a caça de perseguição, dificilmente a gente vai ter um branco no meio, porque é praticada quase que exclusivamente na África. Entendeu? Então, assim, o molde de inteligência é anacrônico. Você tenta moldar a sociedade falando qual que é a melhor sociedade com base nas características daquela sociedade. Você não pode julgar o outro pela sua capacidade. Tá? Isso é um problema sociológico, um problema antropológico muito sério, que não permite diálogo. Então, assim, o homem branco que se acha mais desenvolvido, ele só é mais desenvolvido porque os parâmetros para o desenvolvimento são do próprio homem branco. E fim de papo. O seu modelo de sociedade pode ser o melhor modelo de sociedade para você, mas talvez não seja o melhor modelo de sociedade para o mundo e com certeza não é o melhor modelo de sociedade para todo mundo. Então, assim, ai meu Deus, vamos lá. Calma, Bruno, tá acabando. Resumo, esses fascistas não são fascistas, eles são outra coisa. Nazismo é de direita, tá? Porque eles se enquadram em todo o aspecto político, ideológico de direita. Ele só tem o nome de esquerda, tá? Lembra do PMDB, democratas, pensa só nisso. Racista é burro e vidas negras importam. E eu falo isso porque a minha esposa e minha companheira é negra, eu sou filho branco com 2 irmãos negros. E a democracia é o pior sistema com exceção de todos os outros. Resumindo em poucas frases, é isso. Um eventual perdão pela a fúria que eu manifesto em alguns momentos. Eu tentei ser mais calmo possível, mas é difícil manter a calma no momento em que a gente passou de 30 mil mortes por uma doença que poderia ser evitada se as pessoas se isolassem. E que nesse momento está um caos social, com manifestações de ambos os lados, em que a polícia só impede pessoas manifestando o direito de instaurar um regime político a qual não vai dar direito para se manifestarem. É isso, entendeu? O mundo tá muito louco e eu não deveria estar mais são por causa disso. Dúvidas, sugestões, comentários, tem um e-mail que vocês podem entrar em contato, que é historiosophiapodcast@gmail.com. Vai estar na descrição do vídeo. Tá? Adoraria receber um e-mail para saber um pouco do que vocês acham de tudo isso que eu tenho comentado aqui, as opiniões de vocês. E é isso. Muito obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado pela atenção e até mais.